É aqui. Bom, então nós estamos falando, bom dia para todos de modo oficial, que Santo Tomás, ele é um intelectualista. Ou seja, o que significa isso? Significa dizer que Santo Tomás nem é tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem tanto racionalista, nem tanto empirista. Mas ele bebe das duas correntes e diz que é necessário que a razão e a experiência façam uma junção das duas, né? O objeto e o sujeito, na interação, é que constrói o objeto. Então, nós vamos entrar um pouquinho nessa dinâmica do conhecimento para Santo Tomás. Eu gostaria de novamente indicar esse texto aqui, ó, que é a Suma Teológica, questões 84, 89, e tem também uns comentários muito interessantes do Carlos Arthur Ribeiro, que é a Federal lá de Uberlândia, tá? Vale a pena vocês darem uma olhada nesse texto aqui. Para quem gosta de Santo Tomás, esse é um texto muito bom para entender a teoria do conhecimento dele, tá bom? Então vamos lá. Quem lê para nós, por favor, aí? Santo Tomás disse aqui, no slide passado, que ele não acredita em coisas inatas. Ou seja, não há nada inato em termos de conteúdo no sujeito, tá? É claro que já existe algumas questões que fazem parte da própria alma, que é a faculdade de inteligir, mas conteúdos, não existe conteúdos inatos para Santo Tomás. Quem lê para nós, por favor? É preciso que o que é material, ao ser conhecido, exista no cognoscente não materialmente, mas antes imaterialmente. O intelecto que abstrai a espécie não só da matéria, mas também das condições materiais individuantes, conhece mais perfeitamente que o sentido. De fato, a forma da coisa conhecida sem matéria, mas com as condições materiais. Então, olha só, aqui tá o supra-sumo da coisa. São Tomás vai dizer o seguinte: é preciso que o que é material, ou seja, as coisas materiais, ao serem conhecidas, elas precisam estar na mente de forma imaterial. Isso não quer dizer que exista formas a priori no sujeito. Não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que o sujeito, ou seja, a alma, o intelecto, ele não conhece, não é a matéria em si, mas ele conhece de forma abstrata a espécie. Ou seja, o que é uma espécie? É a forma. Isso, obrigado aí, Matiel. Obrigado aí pelo chat aí. O que São Tomás diz? São Tomás diz que o intelecto, ele conhece aquilo que é formal da matéria. Então, ou seja, na relação sujeito-objeto, o sujeito entra em contato com a matéria nos sentidos. Mas os sentidos extraem da matéria aqueles dados materiais, e nestes dados materiais, o sujeito consegue extrair dele a forma abstrata para que o sujeito conheça as formas abstratas da matéria. Então, é o que ele diz: o intelecto abstrai a espécie não só da matéria, mas também das condições materiais individuantes. Ou seja, conhece mais perfeitamente que o sentido.
de fato, a forma da coisa conhecida sem matéria, mas com as condições materiais. Então, ou seja, o intelecto, o que ele faz? Ele abstrai nos dados dos sentidos. Então, você tem os dados do sentido. O que é os dados do sentido? É aquilo que a minha mente captou da matéria. Aquilo que a minha mente captou da matéria, que os meus sentidos captaram, o meu intelecto vai nesses dados e extrai desses dados a forma abstrata dele. Então Tomás está dizendo o seguinte: existe a matéria, existe a representação da matéria e existe a representação formal da representação da matéria. Essa representação da representação é o que o intelecto conhece. E onde é que está a união das duas aqui, a união do sujeito com o objeto? É que entre a matéria bruta, fora do sujeito, e o sujeito propriamente dito, existe uma representação chamada imagem, que é os dados que os sentidos têm do objeto, que depois será novamente extraído disso e gerará uma forma que depois será a essência da coisa. Isso não é difícil, gente, é porque eu não estou podendo representar isso graficamente para vocês, senão ficaria mais fácil de vocês visualizarem. É só você pensar. Professor. Pode falar. Então, a imagem são os dados dos sentidos, então. Isso, imagem, dados dos sentidos. Que já tem uma primeira abstração ali, porque o sujeito tira, né? Tira do objeto uma imagem. Essa imagem vai sofrer uma ação de abstração. Essa abstração aqui, desses dados, vai gerar uma outra representação, que é a forma. Lembra de Aristóteles que tem matéria e forma? Então, o intelecto ele fica só com a forma dos objetos. Ele abstrai dos dados dos sentidos a forma do objeto e conhece a forma do objeto, que é imaterial, mas que também pertence à matéria. Difícil isso, gente? Professor, o senhor disse assim, é a representação da representação. Seria a forma abstrata, é a representação da imagem, né? Que é a primeira representação, que seriam os dados dos sentidos, né? Quando o sujeito, na relação com o objeto, ele extrai os dados. Esses dados seria a primeira representação, a imagem. Aí, a partir dessa representação, que é a imagem, ele retira a forma abstrata, que seria a representação da representação, que seria a essência do conhecimento. É isso? Que vai gerar a essência do conhecimento. Ah, ótimo, tem outro estágio, beleza. Ok? É porque Santo Tomás, é interessante, né? Ele vai mostrar assim, o processo, passo a passo, como as coisas se dão. Por isso que ele vai dizer, o intelecto que abstrai a espécie. O que é a espécie? A espécie é a essência da coisa, né? Ele está chamando aqui da essência da coisa, a espécie da coisa. Não só da matéria, ou seja, da matéria bruta, mas das condições materiais individuantes. Quais são essas condições materiais individuantes? Os dados dos sentidos e a forma, que é a representação da representação. Ok, gente? Tranquilo? Tá, professor, você pode retomar novamente a configuração para se chegar na essência? Claro. Então, olha só. Você tem o objeto, né? O objeto fora... O seu objeto que está de fora da sua mente. Bom, você olha para ele, ou pega nele, ou escuta, enfim. Uma vez que você tem contato sensitivo com ele, você já recebe dele os dados dos sentidos. Esses primeiros dados dos sentidos, eles
eles, vamos dizer assim, eles são guardados no seu intelecto. Porque se você olhasse para um objeto e não guardasse isso na tua memória, você nunca lembraria de nada, né? Então, você olhou para um objeto, você extraiu daquele objeto um dado, que é o que a gente chama de memória. Você extraiu daquele objeto um dado. Ora, este dado, que chama dados dos sentidos, ele tem uma matéria e uma forma. Essa matéria destes dados dos sentidos, essa matéria é a representação mais bruta daquilo que você viu. E a forma que ele tem é a representação mais afinada daquilo que você viu. O que o intelecto faz? Ele vai lá, naquela imagem, que a imagem, os dados dos sentidos é uma imagem, e o intelecto vai lá e extrai daquela imagem só a forma dela. Aquela matéria dos dados dos sentidos vai continuar na tua memória. A inteligência vai lá e extrai da imagem a forma, que é uma espécie de uma segunda representação. Esta forma será, então, o objeto de análise do intelecto para chegar até a essência. Ok, João Anderson? Sim, professor, ficou excelente. Obrigado, tá? Então vamos continuar. Para frente, então. Quem poderia ler? Aristóteles sustentou que o intelecto possui uma operação sem comunicação com o corpo. Ora, nada de corpóreo pode imprimir-se numa coisa incorpórea. Por isso, para causar a operação intelectual, não basta apenas a impressão dos corpos sensíveis, mas aquele agente mais elevado e mais nobre que denomina o intelecto agente, torna as imagens recebidas os sentidos inteligíveis, à maneira de uma abstração. Muito bem. Então, olha só. Aqui, o Santo Tomás está dizendo o seguinte: a alma, onde fica o intelecto, ela tem duas partes. A primeira parte é a parte, vamos dizer assim, da alma que está ligada aos sentidos. Essa primeira parte do intelecto, ou da alma, que está ligada aos sentidos, é chamado de intelecto paciente, ou intelecto passivo, ou intelecto potente. Esse intelecto passivo, ou paciente, é o lugar da alma que recebe a imagem dos objetos. Tá? Então, ou seja, ele está dizendo, olha, o intelecto, ele não consegue, por ele ser imaterial, ele não consegue ir na matéria. Mas ele tem um mediador. O intelecto tem um mediador, que é o intelecto paciente. Provavelmente, se a gente trouxer isso para a linguagem atual, o intelecto paciente nada mais é do que a capacidade da nossa sensibilidade, né? Nós temos os sentidos e nós temos os nossos receptores sensíveis, que são do intelecto. Então, o intelecto paciente é o intelecto que está diretamente ligado às sensações. É a parte do intelecto que recebe das sensações os dados sensíveis. Então, esse intelecto é como se fosse um receptáculo, né? Um receptáculo, que ali dentro dele cai os dados dos sentidos. Só que ele não faz nada, ele é paciente, ele é potente, ele é uma potência. Assim como vocês lembram que em Aristóteles, que a potência não faz nada, quem faz é o ato. Ora, uma vez que caiu lá a imagem dentro do intelecto paciente,
Aí vem o intelecto agente, que é a parte do intelecto totalmente imaterial, que age em cima do intelecto paciente e extrai da imagem as formas, que é o que ele diz. O intelecto agente torna as imagens recebidas dos sentidos de forma inteligível. Ou seja, o que ela faz? Ela vai olhar para a imagem e vai abstrair as formas, dando ao intelecto agente a cognoscibilidade. Então, o que ele está explicando aqui? Como que a mente extrai da imagem a forma? A mente extrai a forma desse modelo. Tem dois intelectos, um agente e outro potente. O potente recebe a imagem. Só que ele não faz nada com essa imagem, ele só recebe. Vem o intelecto agente, age em cima do potente, extrai a forma. Entenderam? Vitor, eu perdi o fio da meada no intelecto agente aí. Você pode repetir? Ok? Então, olha, vou falar assim de forma bem simples para vocês entenderem. Como é que a mente extrai a forma? Como é que ele tira a essência? Tem dois intelectos, um agente e outro potente. O intelecto potente, intelecto paciente, ele é a parte da mente que se liga aos sentidos. O intelecto paciente é a parte do intelecto que se liga aos sentidos. Ele recebe a imagem, pumba. Quando a imagem cai aqui, ou seja, a representação dos objetos, imediatamente o intelecto agente vem e age em cima do intelecto paciente. De que forma? Abstraindo aquela matéria e retirando a forma. Então, o intelecto agente, ele age em cima do intelecto paciente. De que forma? Abstraindo o que é material, ou seja, eliminando a matéria e ficando apenas com a forma, que é uma segunda representação da primeira representação. Sim? Compreendeu, Arivelton? Ok, obrigado. Sim, obrigado. Professor, eu não sei, Oi, pode falar. Se dá para ajudar nesse sentido. Então, aquela primeira representação que você pega do objeto, que está completamente ligado à sensação, é o intelecto paciente. Já ele está no intelecto paciente, ele está lá. Ele está lá, exato. Aí, e aí a imagem, isso. Uhum. Isso, aí a segunda forma de abstração, que retira a forma abstrata do objeto, é o intelecto agente, ou ativo, né? Isso. Que está no ativo, perdão. Isso. O intelecto ativo, ele age em cima da imagem que foi construída, fazendo o quê? Abstraindo. O que é abstração? Tirar o que é não essencial e ficar só com o essencial. O que não é essencial? A matéria. O que é essencial? A forma. Então ele puxa ali a forma. Para frente, por favor. De fato, é requerida a luz do intelecto agente, pela qual conhecemos de maneira imutável a verdade nas coisas mutáveis e discernimos as próprias coisas das semelhanças das coisas. Então aí está um dado importante. Onde é que vem, então, de onde é que sai a verdade? A verdade, segundo São Tomás de Aquino, ela é o reconhecimento
do intelecto agente em cima da imagem, de reconhecer aquilo que não muda naquela imagem. Então, o intelecto, ele tem uma propriedade de, ao olhar para a imagem, reconhecer aquilo que não muda. O que não muda? A forma. Esta forma depois será burilada, ou seja, vai passar por um processo de abstração mais abstrato ainda, ou seja, um processo mais de burilação, até você encontrar o ser da coisa. Então, conhecemos de maneira imutável a verdade nas coisas mutáveis. Então, a verdade é um processo de reconhecimento da mente das coisas imutáveis das mutáveis. Por isso que para Santo Tomás, a adequação não é da mente às coisas, mas é das coisas à mente, diferente de Aristóteles. Adequácio... Perdão. Então, a verdade para Tomás é o reconhecimento do intelecto ativo, que reconhece no objeto as suas características imutáveis? Você pode repetir, por favor? A verdade para Tomás, então, é o reconhecimento do intelecto ativo no objeto de suas características imutáveis. O reconhecimento da inteligência ativa ou do intelecto ativo das características imutáveis dos objetos. Então, quando nós falamos de adequação, ou seja, porque o conceito clássico de verdade em Santo Tomás é a chamada adequácio. Ou seja, a adequação entre objetos e mente e coisa, né? Adequácio, a expressão clássica é adequácios intelectus, enfim, seja lá a formulação clássica, agora não me lembro, não me recordo agora de cabeça. O que acontece é que em Tomás de Aquino, o conceito de adequação, para Aristóteles, a adequação era a mente se adequa à realidade. Ou seja, a mente, ela se adequa à realidade. Santo Tomás continua falando da adequação, mas de uma adequação ao contrário. A realidade se adequa à mente. Em que sentido? Não é porque Santo Tomás ele é, vamos dizer assim, racionalista. É porque a mente é que reconhece aquilo que a realidade dá para ela. Então, quem oferece a verdade é o objeto. Mas quem reconhece ela? A mente. Entende? Tá aí a ideia de intelectualismo. Quem oferece o conteúdo da verdade? Aonde que está a origem desse conteúdo? A origem está na relação entre o objeto e o sujeito. Ora, a origem é essa relação. Por quê? Porque o objeto oferece o conteúdo, mas quem vê esse conteúdo é a mente. Sem a mente, não teríamos condições de reconhecer o conteúdo dado pela realidade. Por isso que a mente não pode simplesmente reconhecer, a mente não pode se adequar à realidade, mas a realidade precisa ser adequada ao reconhecimento da mente. Alguém assistiu à apresentação do Vanderlei Tonani sobre a verdade de Santo Tomás de Aquino? Estava lembrando quando estava falando aí do trabalho do Vanderlei, né? Ele Isso, trabalhou bem isso, que ele trabalhou com o conceito de verdade em Tomás de Aquino, né?
Isso. Em Ratzinger, né? Isso. Isso, exatamente. O trabalho do Vanderlei ficou excelente, viu? Assim, diga-se de passagem, ficou muito bom. E ele fez uma boa abordagem sobre a verdade em São Tomás de Aquino, tá? Então, ou seja, se alguém tiver condições de pedir para ele disponibilizar o artigo dele, seria bem legal. Dá uma lida no artigo dele que tá bem dentro do que a gente está trabalhando, tá? Então eu vou repetir novamente. A verdade em Santo Tomás, ela está na adequação, ou seja, na relação entre sujeito, mente e a realidade. Adequatio res and mentis, né? Ou adequatio intellectus in res, algumas das formulações. O que é essa adequação? É a relação entre mente e realidade. Ora, a realidade oferece o conteúdo, oferece a matéria da verdade. Os sentidos, eles dão, de fato, a verdade. Mas eles dão camuflado. Você não consegue olhar para um objeto e ver a verdade nele. Então, a verdade não está sendo vista nele. Mas é ele que te dá a verdade. E aí, quem é que faz o processo de reconhecimento da verdade que já estava no objeto? A mente. Então, o objeto me oferece uma verdade incognoscível. E a mente cognoscifica a verdade. Ou seja, o objeto me dá uma verdade bagunçada. A mente vai lá e limpa. Sopra e fala, tá aqui. Novamente. Professor. Pode falar. Então o intelectualismo ele vai frisar que quem dá o conteúdo da verdade são os sentidos. Então ele dá como se fosse Não. É a relação. Então não tem uma importância mais para um lado nem para o outro. Tem. Aí que eu vou dizer. A importância é a relação. Mas quem é que tem a verdade? É o sujeito ou é o objeto? É o objeto, né? Porque o sujeito é o objeto. Vai reconhecer. Eu estava pensando seja, aqui, é tipo... Pode falar, desculpa. É tipo o computador, né? Que fica pegando os dados, né, da gente, fica pegando tudo que a gente faz, nosso histórico, seria os dados. Aí depois um processador vai separando esses dados e colocando de maneira compreensível, né? Isso mesmo. Então, ou seja, tomem cuidado, gente. A origem do conteúdo é a relação. Mas quem, de fato, opera de forma essencial na relação, quem tem preponderância é o objeto, que é ele que contém. Só que sem o intelecto eu não vejo a verdade. Entenderam? Ou seja, a verdade está no objeto, mas ela está suja. Não basta eu olhar para o objeto e ver a verdade. Eu preciso o quê? Eu preciso que o intelecto me diga onde está a verdade dentro daquele objeto. Então Tomás, ele é intelectualista por quê? Porque a origem é a relação. A origem é a relação. O objeto oferece o conteúdo e a verdade limpa ele. O intelecto limpa ele. Então é a relação, precisa da relação. Porém, nessa relação, quem é o mais importante? É o objeto, porque é ele que tem. O sujeito não pode oferecer a verdade. O sujeito limpa o objeto e deixa ela clara. É o trabalho, por exemplo, de quem trabalha com garimpo. Né? O garimpeiro vai lá, entra no garimpo e extrai um pedaço de rocha grandão. Aí ele vai para o laboratório dele,
Aí ele começa a fazer o quê? Começa a lapidar. Aí ele pega por exemplo, ele pega um diamante que está bruto, e aí ele começa a, então, tirar tudo aquilo que não é diamante, de ficar só o diamante, e lapidar o diamante. Quem é que deu o diamante? Foi ele? Não, foi a terra. Mas precisou dele para que aquilo tornasse valor. Então, a verdade só aparece na relação com o sujeito. Mas quem dá é o objeto. Ficou mais claro agora? Professor, Pode falar. eu ia colocar exatamente esse exemplo que o senhor falou, né? Vou colocar a respeito do ouro, né? Você pega lá a pedra, aqui tem ouro, tá? A verdade tá aí, tem ouro, mas e onde que esse ouro tá aí? Então vamos procurar isso daí, né? Mas então poderia dizer assim, a realidade que está nas coisas, nos objetos que me cercam, nelas oferece uma verdade, só que essa verdade está incognoscível, vamos dizer assim. Daí passa para o processo de abstração, né? O sujeito capta essa verdade, através da imagem, é claro, e a partir daí, então, essa verdade vai ser trabalhada e exposta cognitivamente, isso? Isso mesmo. A partir do sujeito, a verdade passa a ser cognoscitiva. Ou seja, ela se torna clara. Sem o sujeito, a verdade nunca poderia ser reconhecida. Entende? Você falou perfeito. Qual que é o papel do sujeito? Dar cognoscitividade à verdade. Por isso que o sujeito tem um papel também junto à origem. Porque não adianta você ter não adianta você ter lá uma amostra que tem ouro lá dentro e não ter ninguém para tirar. Você pode ir lá, arrancar uma pedra, dizer, ó, aqui dentro tem ouro, eu tô rico. Você tá rico, mas não tá rico. Porque você não sabe extrair o ouro. Né? Aí o que você precisa? Você precisa de como é que é o nome do cara lá? Ourífero, né? Um ourífero. Bom, o cara que mexe com ouro, para transformar aquela tua pedra de ouro em barra de ouro. Então, a verdade precisa dos dois lados. Por um lado, ela precisa do objeto que é bruto. O objeto é a verdade bruta. E a mente faz com que a verdade bruta seja apresentável. Ou seja, faz com que a verdade ganhe o valor de verdade. Aí, volta a dizer, então, por isso ele é intelectualista e não é empirista. O empirista diria, não, só a experiência vai me dar a verdade. O sujeito não precisa fazer nada. Mas aí Tomás de Aquino vai dizer, não, o sujeito tem parte na verdade. Qual é a parte do sujeito na verdade? Fazer a verdade ganhar o valor de verdade. Bom, ainda assim, a tônica, a importância maior é do objeto. Porque é ele que contém. Estão entendendo, gente? A questão ela é complexa, mas ela é interessante, porque, na verdade, você tem uma interação, mas nessa interação, de alguma forma, o sujeito acaba sendo dependente do objeto. De alguma forma. Porque se eu não achar o ouro, não tem como eu fazer ele ter valor. Mas mesmo assim, claro, o ouro precisa do cara para transformá-lo. Mas primeiro eu preciso achar, né? Entendeu? Isso é o intelectualismo. De Aristóteles e de Santo Tomás. Vamos mais um slide? E aí eu vou dar por encerrado Santo Tomás hoje, e amanhã eu já quero começar o Kant. Tá? Porque, na verdade, no fundo, os outros slides eles vão estar repetindo mais do mesmo. Tá? Eu só quis, assim, eu acho que vocês entenderam o suprassumo da coisa.
Por favor, pode ler o próximo? Portanto, no que concerne às fantasias, a operação intelectual é causada pelo sentido, mas como as fantasias não bastam para modificar o intelecto possível, mas é preciso que se tornem inteligíveis em ato pelo intelecto agente, não se pode dizer que o conhecimento sensível é a causa total e perfeita do conhecimento intelectual, mas é antes, de um certo modo, a matéria da causa. Olha aqui, esse aqui praticamente sintetizou tudo que eu disse, né? Olha esse slide. No que concerne às fantasias, o que é fantasia? É imagem, tá? Porque a tradução aí traduziu imagem por fantasias. Mas, na verdade, a palavra, a ideia é imagem. Então, no que concerne à imagem, a operação intelectual é causada pelo sentido, aquilo que eu disse. Eu preciso do objeto. Eu não posso inventar um objeto. Não posso inventar uma verdade. A operação intelectual, ela é causada pelo sentido, ou seja, é os sentidos que vão me dar aquilo que vai ser considerado verdadeiro. Eu não posso inventar um objeto, ele tem que ser me dado. Mas as fantasias, as imagens, não bastam para modificar o intelecto possível. Quem que é o intelecto possível? É o intelecto paciente, aquele que eu acabei de falar. Né? Então, a imagem não faz nada no intelecto possível, ela cai lá dentro e fica. Então, o intelecto paciente, esse intelecto possível, ele simplesmente é um receptáculo. A imagem cai lá dentro e fica, para. Então é possível, é preciso o quê? Preciso que o intelecto agente, torne inteligível aquela verdade que está misturada com outras sensações. Então ele vai dizer, por isso não se pode dizer que o conhecimento sensível é a causa total, ou seja, aqui ele está dizendo, por isso que eu não sou empírico, por isso que eu não sou um empirista. Por que eu não sou empirista? Porque o sentimento, as sensações não é a causa, não é a origem da verdade. Olha Santo Tomás dizendo, eu não sou empirista. Por quê? Porque não é a origem do conhecimento, a causa do conhecimento não é as sensações. Mas, de alguma forma, é a matéria da causa, ou seja, é a matéria bruta, é necessário ter as sensações, é a matéria bruta daquilo que vai se tornar a verdade. Este slide aqui esses três últimos são essenciais. Vocês entenderam, gente, como a leitura do texto de Tomás, extraindo aquilo que a gente está falando? Isso não sou eu que estou dizendo, né? Isso é Santo Tomás. Alguma dúvida, gente? Porque eu vou dar por encerrado o intelectualismo, e na próxima aula eu já vou entrar no Kant, no apriorismo. Tá bom? Para a gente ver a diferença entre Santo Tomás e Kant. Beleza, então. Tá ótimo. Dê uma lidinha dá uma volta nesses slides aí, dá uma lidinha nesse negócio aí, que vocês vão gostar. Eu não vou fazer chamada hoje, vou dar presença para todo mundo, como um bônus para vocês. Tá bom? Bom almoço para vocês. Obrigado. Valeu. Até mais. Até amanhã. Valeu, professor. Falou, Vitor. Abraço, professor. Ô,